falou, mas eu já sigo as leis de Deus. Então o mestre disse assim, então, largue tudo que você tem, desapegue das coisas materiais, entregue aos pobres, pegue a sua cruz e siga-me. O mancebo, preocupado, não aceitou a orientação de Jesus. Nós sabemos, dentro do contexto, tudo que é colocado, tudo que é ensinado, nós temos que ver dentro de um contexto, de uma realidade, de uma circunstância. Hoje, se nós tomarmos essa parte, esse ensinamento do mestre, nós não precisaríamos literalmente abandonar tudo que nós temos para seguir o mestre, para nos tornarmos mais um mendigo da sociedade, mais um que vai necessitar do favor alheio. Mas nós precisamos aprender o que ele está dizendo literalmente é o desapego, sabendo que tudo não é nosso, tudo nos é emprestado, nada nos é dado e não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Tudo é emprestado para que nós façamos ainda nesse empréstimo bom uso, porque mais tarde vai nos ser cobrado o que é que fizemos aquilo que nos foi emprestado. Mas, na nossa história, Francisco de Assis seguiu literalmente o chamamento a que foi feito ao mancebo rico. Francisco foi o símbolo da humildade, da caridade, do amor, da castidade e da bondade. Renúncia em todos os sentidos. Francisco de Bernardone nasceu na cidade de Assis, na Itália, e veio mais uma vez pregar o amor aqui na terra. Pregar o Evangelho de Jesus. Temos conhecimento, pelo estudo que nós fazemos, por algumas psicografias idôneas, de que o Francisco de Assis teria sido a encarnação de João, o evangelista, aquele discípulo amado de Jesus, o discípulo jovem que permaneceu ao pé da cruz no momento do Calvário, aquele a quem Jesus, no último momento, no derradeiro momento, abriu os olhos, olhou para ele, abraçado com a mãe Maria e mais algumas mulheres, e disse a ele, filho, essa é tua mãe, cuida dela. E olhou para a mãe e falou, mulher, este é teu filho, cuidem-se, amem-se. Esse evangelista, o quarto evangelista dos evangelhos que nós estudamos. Então, pela história que nós lemos e entendemos, Francisco de Assis seria a encarnação de João Evangelista. Aquele que tomou Maria como sua mãe. Aquele que morreu velhinho, que ficou preso na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse. E nós sabemos que o amor, quando nós aprendemos a amar, nós nunca mais desaprendemos. Nós não esquecemos. Nós aprendemos o amor e nós seguimos literalmente o amor. E o amor que Jesus nos orientou não é esse amor que nós sentimos um pelo outro aqui. É o amor verdadeiro. É o amor de renúncia, de dedicação, de amor, de caridade, de fraternidade, além da matéria. Amor transcendental. E esse amor, se Deus é amor, quando nós aprendemos a amar, nós temos Deus em nós. E esse espírito de João Evangelista, estudando o Velho Testamento, chegando a algumas conclusões, pelo estudo que fazemos, podemos observar que João fora a encarnação do profeta Daniel, daquele que domesticava os animais selvagens, aquele que entrava nas covas dos leões, aquele que analisava sonhos, o profeta Daniel. E dizia que os irmãos inferiores são nossos irmãos, todos os animais. São filhos do mesmo pai e somos nossos irmãos inferiores. Então, numa linha de progressão, profeta Daniel, Francisco de Assis, profeta Daniel, João Evangelista, Francisco de Assis. Seguindo a mesma linha, a linha do amor. Francisco de Assis tem muito a nos ensinar. Antes de falar apenas, ele já praticava. Porque nós sabemos que as palavras convencem, mas as atitudes dignificam. O que se diz assim? Fé sem ação é coisa morta. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é o que nós trazemos à nossa mente.
Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E Francisco era um jovem rico, filho de um rico comerciante, Pedro de Bernardone, e é claro que o pai queria que Francisco seguisse o seu comércio, seguisse a sua profissão. Ele era um rico comerciante. Mas Francisco, todas as vezes que se dedicara ao comércio, percebia que alguma coisa não era aquilo que ele queria. Se sentia enfraquecido e buscava dentro dele uma orientação maior. Algo que dizia, lhe chamava para uma outra tipo de vida. E um dia, Francisco estando na igreja, porque ele era um religioso, seguia as normas da igreja, ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, o que é melhor seguir? Ao rei ou ao servo? Ele respondeu: ao rei. Aí a voz lhe disse: então por que continua insistindo em servir ao servo? Querendo dizer: Francisco, que é melhor seguir a Deus ou as coisas da terra? Ele disse: a Deus. Mas por que você está apegado, em dúvidas, a seguir as coisas da terra? Outra vez, na igreja de São Damião, Francisco ouve a mesma voz que diz a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja porque ela está em ruína. Francisco se põe a construir a igreja, sai a fazer pedidos, a arrecadar verbas, tijolos, para fazer a construção da igreja, começa a construir a igreja contra o pai, que lhe se torna totalmente desfavorável a tudo isso. Porque ele parecia um mendigo, um homem rico, milionário, saindo a pedir, pegando as pessoas para construir a igreja. Só que ele não entendeu que a voz lhe dizia não era a igreja material, era a igreja espiritual, era a igreja do Cristo que estava em ruína. Era a entrada do momento da Idade Média, das trevas, onde se colocava um Jesus, uma cruz no peito e saía a matar em nome de Deus. Era essa igreja que estava em ruína. E Francisco não compreendeu naquele momento. Mas a espiritualidade não desiste. Quando ela enxerga em nós um certo potencial, ela não desiste de nós. E ela continuou essa voz a dizer a Francisco: Francisco, abra o Evangelho ao acaso e vê o que lhe traz. Por 3 vezes, Francisco, ele abriu a primeira vez. O Evangelho trouxe aquela passagem do capítulo Perfeição. Diz assim: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, distribui aos pobres e segue-me. Francisco começou, né? Abriu mais uma vez e caiu a mensagem: não leveis coisa alguma em viagem, nem bastão, nem bolsa, nem sandália, nem túnica, nem ouro e nem prata. Mais uma vez, ele abre o Evangelho e a mensagem vem: Francisco, quem quiser vir até mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e segue. E nesse momento, ele lembrou do que ele falou ao mancebo rico. Foi a mesma orientação. E que o mancebo não aceitou com medo de se dedicar a uma causa, de abandonar os bens materiais. Mas Francisco começou a pensar. E quando nós vemos os grandes personagens, os grandes missionários, nós achamos que eles não tiveram problema. Nós achamos que eles realmente, rapidamente resolveram que não ia mais partir para esse lado, ia seguir a parte espiritual, mas eles tiveram muitas dificuldades, muitos problemas. Porque Francisco era um jovem rico, bonito, cheio de interesse, de flerte, e ele sentia todas essas necessidades de uma juventude. Mas ele sabia que dentro dele existia um vazio muito grande, uma solidão imensa, que o levava a buscar um outro caminho. Houve uma época, um tempo em que houve uma guerra entre a cidade de Assis e a cidade de Perugia. E Francisco se alistou para a guerra, porque o pai quis que ele fosse. A mãe era totalmente religiosa, aceitava os ideais dele, mas o pai, machão, o pai sempre quer que o filho seja o machão, aquele que vai seguir o seu caminho profissional. E Francisco foi para a guerra. E lá ele ficou capturado um tempo, ficou doente, muito doente, aguardando que alguém fosse o resgate. E quando ele volta para casa, ele volta doente, com problema de visão e com problema no aparelho digestivo. Que isso prejudicava muito.
lhe dificultava muito a sua vida, a sua saúde. Mas o tempo foi passando e ele foi percebendo que o que ele queria mesmo era a paz espiritual, e ele já tinha um grupinho de pessoas que o acompanhavam. Então, depois de todas aquelas 3 orientações espirituais que ele recebia no Evangelho, ele disse, não tenho mais dúvida, o meu caminho é este. Foi a guerra, voltou da guerra, discutia com o pai, tinha outros interesses, lutava com os seus pensamentos. E ele então nunca se rebelou contra a igreja, sempre seguiu os princípios da igreja. E um dia entraram na igreja, ele com a sua turma de pés no chão, vestido muito humildemente, foram até o Papa, sentado no seu trono, com uma coroa de tríplice à cabeça, cheia de pedras preciosas, de ouro, de diamantes, com as roupas todas de púrpuras e diamantes. E ele pede lá para pregar o Evangelho. Disse, olha, vocês me dão autorização para pregar o Evangelho de Jesus? Imagina, no ano de 1182, que foi o ano que nasceu Francisco. Veja bem, no século XII, a coragem desse homem. E foi permitido ele pregar o Evangelho. Só que conforme ele foi pregando o Evangelho, explicando, os cardeais chegaram até ele e disseram assim, sabe, o que você está pregando é impossível de seguir ao pé da letra. Nós sabemos tudo isso. Mas sabemos também que não temos condição de fazer isso daí, de seguir esses ensinamentos. Ele olha bem para os cardeais, para os arcebispos, para o Papa e fala assim, de duas uma. Ou vocês estão certos, e Jesus mentiu, ou vocês estão enganados. Porque o mestre disse, não é agora que vocês vão conseguir fazer as minhas palavras, mas um dia, porque essas palavras não passarão. Ficará o céu e a terra, passará o céu e a terra, e minhas palavras não passarão. Em uma ocasião, ele teve um sonho, o Papa teve um sonho, e sonhou que a sua igreja estava em ruína, toda cheia de buracos, de trincos enormes, caindo a igreja. E tinha um frade segurando a igreja com o ombro. E como eles tinham o hábito de interpretação de sonhos, chegaram à conclusão de que aquele frade era Francisco, que estava ali a segurar a igreja, não a igreja física, mas a igreja espiritual, que tinha que ter alguém que viesse falar em nome de Jesus, que mais uma vez pregasse o Evangelho de Cristo. E ele então teve a orientação e a permissão para formar a ordem dos frades menores, cujas virtudes necessárias para essa ordem eram apenas essas: pobreza, castidade, humildade e obediência às leis de Deus. Pobreza ele já havia deixado de lado, feito o desapego. Castidade ele já sabia que os interesses pessoais, corporais com uma outra pessoa não existia para ele. Era o amor transcendental. E humildade era o que marcou Francisco de Assis, que se ressalta pela coragem. O homem extremamente corajoso, humilde e corajoso. Nós espíritas muitas vezes, e nós cristãos, muitas vezes nós confundimos humildade com omissão. Eu sou humilde, não tomo partido, fico em cima do muro, porque eu não posso falar nada, mas pelo caminho é humildade. Aceitamos certas situações e nos postamos numa situação de humildade. E somos omissos muitas vezes. Porque Jesus foi o homem mais humilde, o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra. Mas foi o homem mais corajoso. Por quê? Ele tinha coragem de entrar nas sinagogas, dizer aos fariseus, os donos religiosos, cambada de víboras, vocês são lobos com peles de cordeiros, fariseus, vocês pregam uma coisa e fazem outra. E quando nós falamos farisaísmo, que está lá nas notícias históricas do Evangelho, nós pensamos que ficou lá 2000 anos atrás. Podemos dizer, será? Fica uma interrogação para nós. Será que nós não temos um pouco desse farisaísmo ainda? Quando nós pregamos uma coisa, falamos uma coisa, entendemos um assunto e nós praticamos outro.
Então o Francisco foi um homem extremamente corajoso pela coragem do desapego. Quando o pai dele chegou até ele e disse, Francisco, é isso mesmo que você quer? Sim, em praça pública, ele pregando. Então você vai deixar tudo para seguir isso daí, até a roupa do seu corpo. E o deixou nu em praça pública. Aí, nesse momento, ele perdeu aquele medo que ele tinha, aquela insegurança, aquela situação de insegurança. É isso mesmo que eu quero. Hoje nada mais me prende a esse mundo material. Eu não tenho medo de nada. E se tornou o mais corajoso de todos. Por quê? O medo nos enfraquece. O medo nos deixa infelizes, fracos. No livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta assim, por que o mal predomina no mundo? E os Espíritos superiores respondem, porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Mas quando os bons se posicionarem, o bem predominará. Portanto, gente, nós precisamos trabalhar a coragem. A coragem de assumir a nossa postura. A coragem de compreender situações que estão nos acontecendo. E deixamos muito claro uma situação agora, aqui nesse momento, abrindo um parênteses. Lembremos que o mal predomina na Terra é porque nós somos tímidos. E essa crise que está acontecendo aqui no nosso Brasil, no nosso mundo, não é apenas uma crise política e econômica. É antes de qualquer coisa, a crise moral do ser humano. É a crise moral que nós estamos envolvidos, em todos os sentidos. Quando nós realmente pregarmos, colocarmos em prática o que nós sabemos, o que nós aprendemos, o que nós guardamos aqui, essa crise vai ser resolvida. Porque nós vamos deixar de ser orgulhosos, prepotentes, vaidosos, audaciosos, querendo mais do que nós precisamos. É a crise moral, em primeiro lugar. E aguardemos. Porque a espiritualidade está pedindo prece. Muita prece. Porque no final, até o final desse ano, adentrando 2016, muitas coisas nós vamos ver ainda. Muitas mudanças. E a espiritualidade nos pede prece. Prece. Francisco de Assis andava pelas estradas de Assis, na Itália, naquelas cidades poeirentas, quentes, e uma oportunidade ele olhou para trás, para ver como a gente sempre é lembrado dos nossos compromissos. E ele viu lá uma miragem de 3 jovens, pareciam gêmeas, trigêmeas. Ele virou para frente, olhou de novo, e a imagem tinha desaparecido. E a voz disse a ele, Francisco, é a personificação do que você tem que seguir. Pobreza, castidade e humildade. E Francisco abraçou a pobreza quando deixou a roupa do corpo. Abraçou a castidade quando ele deixou todos os desejos sensuais de um jovem. E foi humilde o suficiente para não retrucar, para obedecer às leis da igreja e para fazer seguidores. Sem WhatsApp, sem Face, sem televisão, sem rádio, sem nada, ele deixou mais de 200 seguidores. E ele não tinha nada disso. Era aqui, ó, do blá blá. E a fé, falso. Então esse foi um grande homem, que passou um grande missionário, mais enviado pela espiritualidade, que soube amar, amor. Resumiu a Bíblia em amor. Um dia um menino chegou chegando e falou assim, Senhor, me explique, você pode me explicar a Bíblia em meia hora? Ele falou, posso. Ele disse, não em meia hora, mas em 1 segundo. O que é a Bíblia? E Gandhi respondeu, amor. Ame. E você sabe interpretar a Bíblia. E Francisco fez isso daqui. Nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo, mas nós estamos aqui para resolver problemas, muitas vezes, que uma gota de água no oceano não parece nada, dizia Teresa de Calcutá. Mas o oceano seria menor sem essa gota. Então nós, o pouco que nós fazemos, muitas vezes não parece muito, mas sem esse pouco se torna pior. Então a sabedoria não vem dos livros. A sabedoria vem da fé em ação. Vem de nós colocarmos as nossas conhecimento em ação.
Francisco tinha várias habilidades. Ele curava as pessoas, ele curava os enfermos, ele curava os espíritos doentes, fazia desobsessão, e ele falava com os animais, domesticava os animais. Nos ensinou que a penitência não é nós macerarmos o nosso corpo, fazermos jejuns profundos. A penitência é aceitar as provas pelas quais a vida nos mostra. É as provas que chegam até nós e aí diz, agora eu quero ver o que você vai fazer. A prova chegou. E agora? Essa é a penitência. Não é macerar o corpo. Não é ficar em jejum. Não é judiar de nós. É aceitar as provas. Essa é a verdadeira penitência. E ele é cometido pela doença dos olhos, que hoje nós damos o nome de glaucoma. As dores eram terríveis. Vamos sair no livro. E não tinha remédio como se tem hoje, né? Os antibióticos, cortisonas e tudo que se tem. Então, para amenizar a dor, era colocado um ferro quente nos olhos para queimar aquela doença, a infecção. E ele agradecia do coração, olha, agradecia aquele calor do fogo que tirava momentaneamente a dor dos olhos. No ano de 1212, entra a primeira mulher para a ordem dos franciscanos, que foi Clara. Clara e Francisco. Amor entre eles. Não esse amor que nós conhecemos de mulher e homem, nas necessidades todas que se tem. Mas um amor que transcende o corpo material. Um amor que eles depositavam, esse amor que eles sentiam pelo outro, nas pessoas necessitadas. No trabalho que eles faziam. Então Francisco veio nos ensinar que a vida física aqui é um minuto na eternidade. Se nós soubéssemos que nós vamos deixar tudo isso daqui, que a nossa vida está passando, que muitos de nós vivemos mais da metade do tempo de vida, não sabemos se vamos amanhecer amanhã, não sabemos se vamos chegar em casa, nós não daríamos importância para tão poucas coisas, muitas vezes. Nós levaríamos a vida mais a sério no sentido espiritual. E Francisco trazia esse ensinamento. Uma ocasião, apareceu um lobo na cidade de Assis. E ele foi chamado, porque ninguém mais saía à noite por causa do lobo, no medo. E ele fora chamado lá para conversar com o lobo, sabia da energia que ele tinha com os animais. E a hora que ele chegava perto, aquele animal se tornava um gatinho manso. E ele foi lá, se tornou amigo, quem lê o livro sabe, do lobo, alimentava o lobo, e o lobo se tornou como se fosse um cão de guarda o acompanhando. E ele dizia, esse é meu irmão inferior, também é filho de Deus. Um dia, estando na estrada, caminhando, também depois de peregrinações, ele viu um leproso. E ele, no seu cavalo, jogou uma moeda para o leproso. Mas na hora que o leproso abaixou e pegou a moeda, ele lembrou da mensagem de Jesus, que dizia, se deres um prato de comida ou um copo d'água a um necessitado, é a mim que estás fazendo. Lembrou, desceu do seu cavalo e foi lá e abraçou o doente com tanto amor e tanto carinho, vencendo mais o medo do contágio. E mostrando para nós que o amor vence a multidão de pecados, que o amor vence todas as dificuldades, que o amor nos deixa corajosos, nos tira do medo. E Francisco fazia tudo com muito amor. Teresa de Calcutá trabalhou com os doentes, pediu permissão ao Papa para sair de dentro dos conventos da igreja para trabalhar diretamente com os doentes e nunca nós estamos sabendo que ela contraiu nenhuma doença. Por quê? Porque o amor é uma aura que estende, que cura. O amor cura a multidão, cura as nossas dores. Ame, disse Jesus. Ame, amor, ame. E Francisco, um outro Francisco, o nosso Francisco. Francisco Cândido Xavier. Me lembrei agora de uma passagem. Francisco Cândido Xavier psicografava até altas horas da madrugada. Em uma dessas ocasiões, ele psicografando, sentiu uma energia grande que chegou até ele, de muita luz, de muito amor. E ele sentiu aquela energia maravilhosa do amor e percebeu que era a energia de Francisco de Assis, que permaneceu com ele
envolvido por essa energia durante uma semana. Então, o amor não se perde nas reencarnações. Profeta Daniel, João Evangelista, Francisco de Assis. Vivendo a mesma experiência, a experiência do amor. Jamais no final de sua vida, Francisco pediu a Deus que ele pudesse sentir as chagas de Jesus no seu corpo, as dores, os cortes de Jesus, mas que ele pudesse sentir também todo o amor que Jesus sentiu. E isso lhe foi permitido. Lá no ano de 1226, Francisco começou a perceber que a sua vida aqui já estava bastante desgastada. Ele então retorna para Assis, para a sua cidade natal, e fica a aguardar o desencarne. Já estava bastante doente, bastante fraco, bastante debilitado. Volta para a sua terra, onde ele é recebido com muito amor, com muita compaixão, e sentia as dores físicas, porque o físico dele estava doente. Sempre fora uma pessoa adoentada. Mas o seu vigor mental e espiritual era enorme. Ele respondia a tudo com muita precisão. E fora recebido pela multidão com grande amor. E lembra-se já no final da vida de Clara, a companheira, e a visualiza mentalmente nos pés da sua cama. E fala a ela que o amor que eles tinham um pelo outro era um amor que transcendia, ultrapassava a matéria. Era um amor que ultrapassava os sentidos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do ciúme. Um amor que transcende a matéria. E um dia, quando o sol se punha no poente, a alma de Francisco também começa a apagar-se no poente da vida. E ele ressurge na espiritualidade. Esse final do livro é simplesmente fantástico. Lá na espiritualidade, viu-se duas filas de espíritos, aplaudindo Francisco ao chegar. Filas essas, que nada mais, nada menos, eram os renomados cristãos primitivos, na época em que ele fora João, o evangelista, dando caminho para que Jesus, percorrendo no meio dessas duas filas de espíritos, chegasse até Francisco. E palmas se ouviam. E dessas palmas, luzes brilhavam, caía sobre o planeta Terra. E iam diretamente lá naquele quartinho, naquela casa na Terra, onde estava sendo velado os despojos mortais de Francisco. E lá, Francisco pergunta a Jesus: Mestre, e Maria, a tua mãe, a nossa mãe, onde ela está? E Jesus olha e lhe dá um sorriso. Francisco olha na multidão e não vê Maria. E ele então, no silêncio que se faz, espiritualmente volta e se recorda do momento do Calvário. Quando ele, João, ao pé da cruz, recebe a orientação do mestre e lhe diz: Filho, esta é tua mãe. Mulher, ele se refere, diz mãe, mulher, esse é teu filho. Amem-se, cuidem-se. Ele se lembra. E ele se desprende dos braços de Jesus e volta àquele quartinho na terra, onde estão seus despojos mortais, e vai lá agradecer aquele corpo, e beija o corpo, beija os olhos, seu próprio corpo, os olhos, os braços, a boca, as pernas, os pés, e diz: agradeço a esse grande instrumento de luz, corajoso que for esse corpo físico, que me deu amparo, que me ajudou a curar, que me ajudou a falar, que me ajudou a andar. Eu agradeço de todo o meu coração por eu poder ser um mensageiro do alto, que me serviu de luz para transmitir a verdade e me ajudou a amenizar tanto sofrimento na terra. E Francisco se despede de Assis. Mas antes de voltar à espiritualidade, ele olha num cantinho ali da sala e vê Clara, que estava ali chorando. E ele chega até ela em espírito, ela o pressente, não suportando mais a emoção, eles se abraçam e ele vê nela a companheira de muitas eras, de muitas encarnações, de muito trabalho conseguido. Sabe aquilo que nós chamamos de almas gêmeas?
que não existe, mas que só vai existir a alma gêmea quando estiverem lá no alto, num estágio de espírito puro, ou quase puro, era ali. Ele era a companheira dele, que não necessitava mais desse amor de ciúmes, de egoísmo, de orgulho, não. Que era um amor transcendental, um amor de matéria. Que eles se amavam no olhar, eles se amavam na dedicação ao próximo, eles se amavam na necessidade que eles faziam a um irmão necessitado. Beijou-a com muita gratidão e partiu para a espiritualidade. E Clara diz a ele: Francisco, você é meu companheiro. Um dia nos veremos, não muito tarde, na espiritualidade, porque eu sei hoje que você lá se encontra. E Francisco parte para o mundo espiritual, partilhando a estrada iluminada que ele mesmo construiu. E nós estamos aqui partilhando a nossa estrada. Não queremos ser um Francisco de Assis, ainda não podemos, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Divaldo, Francisco Xavier, sei lá, para que sejamos nós, fazendo a nossa parte, seguindo esses grandes mestres que aqui passaram, e sabendo que Teresa de Calcutá falou: uma gotinha do oceano não parece nada, mas o oceano seria muito menor sem essa gota. Então, sem o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa reflexão, a nossa oração para o nosso planeta, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, que não é uma crise apenas econômica e política, mas em primeiro lugar é uma crise moral, que a espiritualidade pede para nós. Cristãos, budistas, ateus, lá, oremos pela humanidade. Oremos pela humanidade. Mentalizemos o nosso planeta, o planeta azul, sendo iluminado por uma grande luz, a dirigir esse planeta. E não fiquemos a lamentar a situação, porque nós somente propagamos mais tristeza. Orar, orar. Lembremos o que Gandhi disse: a Bíblia, o Evangelho, se resume apenas: ame em amor. Muita paz a todos, muita luz. Vamos então fazer a nossa prece, depois o Maico vai pôr uma música aí, a oração de São Francisco, para a gente encerrar o nosso estudo. Mas vamos mentalizar o nosso planeta, Terra, iluminado pelas grandes estrelas que aí brilham, observando e mentalizando Jesus com seu manto branco, com as suas mãos espalmadas sobre o nosso planeta. Está dizendo a nós: filhos, eu estou no comando desse planeta. Eu prometi para vocês, e sou o governador. E estou aqui desde a formação das primeiras rochas, das primeiras pedras. Não vos sintais ameaçados, nem fracassados e nem abandonados, porque eu estou com vocês. Maria, Mãe de Jesus, interceda por essa humanidade. Que todos tenhamos fé, coragem, muita coragem para seguir essa caminhada. E assim, ó Mestre Jesus, nós agradecemos a todos vocês pela espiritualidade que tem enviado para nós mensagens maravilhosas, mensagens de conforto, para que nós não nos sintamos nunca abandonados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, espíritos em evolução, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.